Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto de hoje é o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, mas que na verdade todo novembro aí é lembrado por esse dia em homenagem aos nossos irmãos negros. E para debater esse assunto, para falar um pouquinho da situação do negro hoje no Brasil, recebemos em nosso estúdio a advogada Melissa Fernandes Barbosa, ela que é da Comissão de Direitos Sociais e Igualdade Racial da OAB de Rio Preto, também membro da Comissão Mulher Advogada, e também o professor Teófilo Vladimir Pereira, ele que é formado em Ciências Sociais e membro de um coletivo que daqui a pouquinho ele vai explicar o que é. Obrigado pela presença. Começo com a doutora Melissa. Doutora, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, qual a situação do negro hoje? Vamos falar em Rio Preto. Em Rio Preto ainda é uma situação onde nós estamos lutando para entrar nos espaços. O Dia da Consciência Negra ele é importante para lembrar a importância do negro na construção da sociedade brasileira. E no interior de Rio Preto a gente ainda precisa conquistar espaços de educação, emprego, diminuir a violência dos jovens. Ainda é muito difícil, mas estamos tentando pelo menos trazer um pouco de conscientização e a importância que o negro tem para a sociedade. É isso, professor? Qual a sua avaliação? Bom, eu acho que São José do Rio Preto ele compõe, né, os problemas raciais que o Brasil, o mundo também tem, né? A gente pode... Ontem bombou aí, né, a declaração do William Vac nas redes sociais. E, então, como em Rio Preto está compondo esse cultural nacional com relação ao racismo, né? Com relação à questão racial, ao preconceito racial, né? Muito se fala que o Brasil é um país miscigenado e não tem racismo, mas como a gente viu aí no episódio do William Vac, não é bem assim, né? Vocês concordam com isso, que o Brasil é um país que não tem discriminação racial? Então, esse dia 20 de novembro, toda vez que ele é lembrado, toda vez que ele é celebrado, sempre tem o debate, né? Sempre se coloca aqui, não, nós não precisamos de um dia da consciência negra, nós precisamos de um dia da consciência humana e tal. Isso, primeiro, é parte de uma negação que exista o racismo no Brasil, e segundo, parte da negação também da importância da luta, né? Porque se nós entendemos o que é o racismo como uma ideologia de superioridade de etnia, que prejudica historicamente, prejudica o negro na sua autoestima, prejudica o negro profissionalmente, prejudica numa gama de relações, numa gama de como posso dizer, numa totalidade. E essa negação, colocando como se não houvesse o racismo, é a negação também da luta, da importância da luta, né? É isso, doutora? Como que a senhora vê essa questão do Brasil não tem racismo? Assim, a miscigenação ela precisa ser tratada com cuidado. O racismo que nós temos no Brasil ele é estrutural e o Dia da Consciência Negra é poder abrir espaço, dar lugar de fala para aquele que realmente sofre o racismo. E para aquele que detém o poder e tem os seus privilégios e entendam qual que é a nossa situação. Ouvir o que a gente tem para dizer. A gente precisa abrir esses espaços e aquele que... Porque se tem uma raça que ela é oprimida, tem gente que está se beneficiando dessa opressão. Então, o racismo ele existe, sim, e a gente precisa debater o porquê que ele existe. Aquele que detém o poder e está numa situação de privilégio, ele precisa ouvir o que é que está acontecendo, o que essa opressão leva em questão de violência, de depressão, de baixa estima, índices de suicídio entre negros e jovens negros, e tentar de todas as formas levar um pluralismo de ideias e conscientizar de uma maneira geral
como que a gente pode viver em sociedade de uma maneira mais harmonizada. Então, o racismo, ele realmente existe. A fala do William Vac, onde realmente ele demonstrou isso, porque, assim, enquanto os microfones estão desligados, ele é onde mostra. Porque está dentro a verdadeira face, porque está dentro da gente. Está dentro do racista isso. E ele precisa entender o porquê. Para quem não viu, vocês me dão licença, eu vou... Às vezes as pessoas não viram, né? Ele tá num estúdio ali, acho que foi cobrir a posse do Donald Trump, ou a eleição, não sei ao certo. E estava tendo um buzinaço, ele vira, olha e fala, isso é coisa de preto, né? Isso mostra o preconceito enraizado, preconceito, né? E a falta de identificação que a gente tem, porque o negro, a gente não consegue se identificar em situações e em profissões de destaque, de poder. O negro está sempre associado a coisas de violência ou de baixa qualidade. Por que na fala dele isso é coisa de preto? Sim. Ele nem viu o rapaz, ele nem viu quem estava buzinando ali no caso. E isso é de maneira geral. Vai falar, foi uma situação pontual com ele? Não foi. Isso acontece em todos os espaços no Brasil, aqui em Rio Preto também. Então, a gente precisa entender o porquê que esse pensamento. A gente precisa mudar a questão de educação, identificar essas situações pontuais, o que nos leva a pensar dessa forma. Quando o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, ganhou as eleições, falou, venceram-se todas as barreiras, é o fim do racismo. Evoluiu-se alguma coisa de lá para cá? O que mudou, se é que mudou alguma coisa? Então, eu sou membro do coletivo Minervino de Oliveira, né? É um coletivo que ele se organiza em nível nacional. Em Rio Preto ele está embrionário, mas nós temos a página, em breve, o coletivo Minervino. A nossa avaliação é que, como nós identificamos o racismo como um traço cultural, ele é um traço, e toda cultura ela se reproduz em símbolos, e ela tem uma relação com um traço de personalidade. Todas as tentativas agora, nesses últimos 10 anos, 15 anos, de trabalhar a questão racial, foram tentativas de no caso, ser uma coisa mais de assistencialismo. O Obama, ele se insere nesse bojo, nessa quarta era do movimento que nós chamamos do movimento racial. Então, no caso, tem toda uma política assistencialista, mas que não rompe com esse traço de personalidade racista. Então, a nossa avaliação é que, como nós temos um coletivo que ele tem uma vinculação, ele é um coletivo socialista, nós entendemos que nós não conseguimos dar uma dinâmica de transformação a esse traço cultural racista. Então, nós avaliamos que, por si só, não tem uma representação de combate. É isso, doutora? Foi muito pequena. Sim, foi bacana a gente ver, sim, um negro chegar no poder da nação mais importante no mundo, mas foi um ponto. Pontual, não se refletiu na base, vamos dizer assim. Né? Acendeu uma luz, mas ainda a questão, foram políticas assistencialistas mesmo que foi implementada, só que a partir disso, o que a gente precisa resolver? O porquê que o negro não chega em situações de liderança? É na base, é na educação, é na possibilidade de abertura de empregos para ele, porque capacidade tem. Né, não tratar o negro como o pobre coitado, porque não é, mas também reparar os erros que foram feitos lá atrás, por séculos, porque se o negro não tem essa oportunidade hoje, não foi dada essa oportunidade. Nós somos 54% da nação, e por que não ocupamos esses espaços? Então, assim, o Barack foi importante, a eleição dele, mas foi o ponto inicial, ainda precisa ser feito muito mais. Questão de cotas raciais para estudantes, para, enfim, mercado de trabalho, qual a avaliação de vocês? É uma medida válida ou é só um paliativo ali? Ou para o futuro isso pode ser importante, ajudar os negros a ascenderem? A cota, eu entendo assim, ela é uma medida válida
no momento que ainda temos desigualdades. Ela foi feita para tentar reparar essa desigualdade. A partir do momento que a gente tem educação de qualidade para todos e o acesso à educação é para todos, a gente não vai precisar mais de cotas. A cota ela é necessária enquanto a gente tiver essa desigualdade. Porque falar de meritocracia para quem tem uma escola com ar-condicionado, com alimentação balanceada, com equilíbrio dentro de casa, e um outro que sai da periferia, tem que ir a pé, que enfrenta todas as dificuldades para estudar, não existe meritocracia. É isso, professor? Bom, é uma política emergencial para a questão racial, né? O negro, esse combate ao racismo, ele, como eu disse, como um traço cultural, ele é um combate que ele tem um longo prazo e aí como política emergencial, sim, ela tem um ganho, ela tem uma contribuição. A avaliação que eu faço é que quando o que é o vestibular, o que é essas cotas, que se não uma representação da divisão social do trabalho, que ao mesmo tempo que, como você colocou, você fez a pergunta, com relação ao Obama, nós poderíamos trazer também o Mandela, quando ele se ascende ao poder. Quando o combate ao racismo ele se baseia apenas nesse assistencialismo, ou quando ele se baseia apenas numa perspectiva de cultural, ou seja, só como uma política que ela tenta promover apenas uma exposição só desse debate e não tenta tratar ele como um traço na personalidade dos indivíduos e aí, a partir disso, pensar formas desse combate. Quando ele faz só esse assistencialismo, ele, ao nosso ver, eu falo nosso pelo coletivo no qual eu pertenço, ele ao mesmo tempo que ele faz ele dá acesso como política emergencial para um grupo de pessoas, ele como política majoritária, vamos pensar a política majoritária do Obama ou pelo menos do Mandela, ou, por exemplo, a política majoritária das ações afirmativas, agora que se tem no último estágio dos anos 2000. Aí. Ele, ao mesmo tempo que ele permite um acesso do negro à universidade, ele faz toda uma reprodução da sociedade, uma agenda política e econômica que quem está nos serviços terceirizados e precarizados é a população negra. Não se tem um debate, por exemplo, com a política, a guerra às drogas, que a maior parte do encarceramento é a população negra. Entendeu? Se tem uma leitura da realidade que ela é parcial, que ela se coloca como fazendo uma assistência, mas que ela não resolve nem o traço cultural e nem numa dimensão social, como dizer, completa sobre a questão do negro, né? Sobre as mazelas que o negro está sofrendo em sociedade. Bom, só vi também recente reportagem da Folha de São Paulo que dos mortos em supostos confrontos com a polícia, 80% são negros e jovens, né? Quer dizer, a gente vê que aí alguma coisa está fora da balança. A gente tem falado do Obama aqui. Por que o Brasil elege tão poucos negros para cargos de cargos eletivos, vereador? Aqui em Rio Preto a gente não tem nenhum vereador, dificilmente a gente vê um deputado negro, um presidente, um governador. Qual a avaliação de vocês? Bom, como ela disse mesmo, o negro está dentro desse processo social apartado das instâncias de poder, né? Mas se nós elegermos um indivíduo negro para ocupar esses cargos, pode ter uma contribuição para o combate racial, mas por si só, ele não tem um ganho efetivo para a maior parte da população se ele não trazer numa agenda, como eu disse, completa, majoritária, esse combate. O que seria essa agenda? Ao nosso ver, é uma agenda que ele se propõe a acabar com as mazelas sociais de uma maneira geral. Se eu promover as cotas raciais e uma parcela da população negra tiver acesso à universidade, é importante para o debate se instaurar naquele local. Mas se isso for uma reprodução também de uma dinâmica de competição que impede grande parte da população negra, trabalhadora, que entra nessa competição sem as condições para estar nesse espaço, é um movimento. Na filosofia nós tratamos muito disso, nós trabalhamos muito isso.
ao mesmo tempo que você promove uma ascensão a esses espaços de poder, você faz uma política. Quando você não faz uma política que ela é majoritária, ao mesmo tempo que você promove essa inserção nesse espaço de poder, você esquece da maior parte da população. Você cria uma meritocracia negra, vamos dizer assim. Tipo assim, compensa lá, já compensou lá, não precisa fazer nada aqui, né? Porque exatamente, dentro dessa leitura que nós fazemos. Entendo que não conseguimos ainda colocar negros no poder por essa falta de identificação. Desde a educação infantil, nós não nos vemos nessas posições. Não nos é colocado nessa posição. Se você for ver livros infantis, as profissões de poder nunca é retratado por um negro. As próprias novelas, né? Sim, o negro sempre ou é empregada doméstica. A mídia não nos coloca em situações de poder. Na sociedade, se nós temos uma casa boa, um carro bom, opa, será que isso foi fruto de trabalho ou de coisas ilícitas? Nos veem assim. Mas o debate ele é importante, ele é necessário. Por sermos a maioria na população, essa conscientização de que nós temos lugar de fala pode vir a contribuir para que mais negros sim ascendam a lugares de gerência e de luta, e de comandar e levar para isso. Eu concordo com o professor, essa ascensão não pode ser individual. Precisamos colocar mais negros no poder, mas o que ele vai contribuir para a população negra? Porque falar de racismo, falar de preconceito, quem está no poder e quem hoje em dia que detém toda essa questão de economia e de influência, que é o homem branco, ele pode contribuir? Pode, mas quem sofre, quem vive isso é que deveria também ter essa oportunidade de fala e de construção de políticas afirmativas para o povo, porque só quem sofre isso que você, advogada, fez faculdade, tudo, membro da OAB hoje, sofreu isso, sentiu isso ao longo aí da sua bem-sucedida trajetória? A gente sofre isso todos os dias, em todos os lugares. Por ser mulher negra ainda, é bem mais complicado. É todo dia tendo que provar que sim, eu posso, sim, esse lugar é meu, sim, eu frequento esses espaços, porque é um direito meu. E eu estou fazendo por homem. Então, são todos os dias. É isso? Bom, deixa só enfatizando só que eu não sou contra as cotas, não. Pelo contrário, eu acho muito importante. Eu só acho que nós precisamos... Acho que, na verdade, a questão racial, até por isso que nós temos uma outra leitura sobre a questão racial, ele chegou num ponto que ele está meio travado, assim, ao nosso ver. Então, a gente quer superar esse ponto e dar uma garantia mesmo. A gente quer acabar com esse traço cultural racista, como eu coloquei. Sobre a trajetória e as dificuldades, olha, como a doutora também enfatizou, eu tive dificuldades, e não só na trajetória na universidade, mas também na vida de maneira geral, né? Eu fui, inclusive, respondi inquérito policial por assalto à mão armada, confundido. Eu fui... ano passado, eu fui confundi novamente com assaltante, um momento que eu fui tentar numa imobiliária, tentar um aluguel de um imóvel. Então, ao longo da vida, nós sofremos, tentando... Sempre, né? Sempre. E na universidade também. Eu acho que na universidade, o que tinha ao mesmo passo era um debate, pessoas que tinham esse debate mais avançado, né? Mas na trajetória, de maneira geral, não só o racismo, né, como a ideologia de superioridade e etnia, mas também o preconceito racial, né? De ter um estereótipo do indivíduo e, a partir disso, ter um relacionamento com ele a partir disso, né? Aqui na Câmara, no dia 20 de dezembro, a gente vai ter 20 de novembro, desculpa, um seminário sobre discriminação das religiões de matizes africanas. Existe muito isso, né? A gente tem visto no Rio de Janeiro terrenos aí de Umbanda, de Candomblé sendo destruídos por preconceito, né? As pessoas não entendem.
Preconceito e ignorância, né? Porque, primeiro, o respeito às religiões, ela é necessária para todos. Você é garantia, está na Constituição. E essa violência é falta de conhecimento. Primeiro, o que é a Umbanda? O que é o Candomblé? Tem muito esses estereótipos das religiões e aquela pessoa com a cabeça muito fechada, muito centrada, que não quer nem entender o que não, isso daí não presta, não quero. Mas você não quer, deixa o outro que quer. Ele não está fazendo mal para ninguém. Ele está praticando a religião dele e comungando com Deus. Cada um tem, e que até quem não comunga com Deus é um direito dele. Agora, a violência é fruto da ignorância. Falta de conhecimento e falta de uma base educacional, de uma estrutura familiar que leva a essas atitudes. Então, qual que é o problema nosso, atual, de aumento de violência, aumento de preconceito de raça, de gênero? Educação. A educação é o que mais tem sofrido. É a chave de tudo. É o que mais tem sofrido, é o que mais está sendo... está sofrendo golpes e prejuízos que está afetando os nossos adolescentes e futuros. Aí, responsáveis pela caminhada do nosso país. Falou alguma coisa de religião? Não, na verdade, esse é um traço cultural, o racismo, né? Da representação de tudo aquilo que é de uma outra etnia, do outro, do estranho, né? Ele é colocado como de forma rebaixada, né? Que eu não conheço, eu discrimino, né? Eu discrimino. Deixa eu perguntar para vocês, eu vi uma entrevista, todo mundo conhece os Trapalhões, né? Uhum. Famoso grupo de comediantes aí dos anos 80. E eu vi uma entrevista recente do Didi, que ele falou que hoje os Trapalhões não poderiam existir, piadas com homossexuais, com bêbados, e inclusive com o Mussum, o negro. O que aconteceu? Lá atrás podia, hoje não pode, a gente era inocente ou aceitava? Qual foi essa mudança que hoje seria inaceitável, piadas como a que se fazia com o Mussum? Eu acho que hoje, com o processo de abertura de comunicação, onde a gente tem mais acessos a vários pensamentos e buscando uma melhora na conscientização, hoje a gente entende que tem certas coisas que realmente não é possível mais fazer. Não são piadas. Há 15, 20 anos atrás, a gente não tinha esse conhecimento, não tinha esse entendimento. Muitos falam, é politicamente correto, não pode falar mais nada. Primeiro, o respeito. Não faça para o outro aquilo que não queres que faça para você, né? É um programa realmente que, se você for analisar, não tem graça nenhuma. Muita piada machista, racista, e que hoje nós temos consciência disso. Nós estamos levando essa informação, essa abertura da informação, está nos possibilitando adquirir essa consciência de que não pode. Você precisa me respeitar também. É isso? Eu me insiro na mesma linha. Eu acho que as redes sociais, elas tiveram uma difusão muito grande. Eu acho que o movimento negro hoje... As redes sociais foram boas para a causa dos negros? Acho que as redes sociais, do ponto de vista da informação, ela tem uma grande contribuição. E aí a causa dos negros, estando dentro desse bojo, como um todo acaba contribuindo também para a causa. Sendo na mesma linha. As redes sociais, elas promoveram um debate. Hoje o movimento negro ele tem outra dinâmica do que tinha há 20 anos atrás, né? Então, e provavelmente daqui a 20 anos vai ter outra dinâmica também. Então eu acho que, se é ofensivo, tem que ser problematizado, tem que ser refletido, sim. Então, se no passado isso passava batido e hoje tem uma nova dinâmica, tem que ser colocada em xeque. Tá certo, gente. A gente está debatendo hoje o 20 de novembro, a questão aí racial, a discriminação, a inclusão do negro, com o professor Teófilo Vladimir Pereira, professor formado em Ciências Sociais e membro do coletivo... Minervino de Oliveira. Quem foi Minervino de Oliveira? É o primeiro negro candidato a presidente pelo PCB. Ah, sim. Que é
Partido Comunista Partidão. Brasileiro, Sim. Partidão. E a doutora Melissa Fernanda Barbosa, ela que é advogada, membro da Comissão de Direitos Sociais e Igualdade Racial da UAB. Lembrando que o 20 de novembro é uma data relativa a Zumbi de Palmares, é isso? Acho que é a data da morte dele. Sim. Sim. Zumbi de Palmares, que foi um líder revolucionário, é isso? Sim. Líder negro que inclusive ele nunca foi escravo, né? Na verdade ele foi aos cuidados, alforriado, né? E ele tinha uma pretensões democráticas no século 19, 17, né? 17. Que estavam na Europa no debate no século XIX, né? 20 na América, né? Então ele já estava pensando em república, já pensava em democracia no século XVII, né? Tá certo. Aí a memória, então. Doutora, para a gente terminar, pode falar o que quiser, deixa a sua mensagem aí, quiser falar de algum evento que a OAB vai promover ou promoveu. A OAB Rio Preto, ela está abrindo vários debates, vários assuntos para trazer à sociedade, para levar a conscientização à sociedade. Uma gestão bem aberta e nós, com relação à consciência negra, o que eu tenho a dizer é abrir espaços de fala, conscientização, até porque o Brasil ele foi o último a eliminar a escravidão. E a gente precisa entender que o povo negro não é o povo escravo, nós somos o povo que foi escravizado. Então a gente precisa entender isso, entender a história do negro, entender a riqueza da cultura negra, porque muito se fala de África, das mazelas, mas não entendemos da riqueza o que é aquele país, aquele continente, na verdade. Então a gente precisa entender a história para saber o porquê que nós estamos como estamos hoje. A consciência negra é para isso, para a gente refletir e nos colocar em lugar de fala. E a OAB está aqui também para contribuir para isso. Tá certo. Deixa eu fazer uma pergunta que eu ia fazer, esqueci. A senhora como advogada, hoje se fala injúria racial e não racismo. Tem diferença? É a mesma coisa? Tem. Nós temos a lei aí que combate o racismo. A injúria, ela é tratada como um preconceito, são as piadas, né? As ofensas. O racismo é você impedir alguma pessoa de frequentar ou de ter alguma oportunidade em função da raça. Só que, como está na lei hoje, é muito fácil mascarar o racismo. O racismo aqui no Brasil é o crime perfeito, porque ele é muito subjetivo. A gente não consegue identificar. Quando você vai relatar um caso de racismo, a primeira porta que você vai atrás disso, que é o boletim de ocorrência, já no boletim de ocorrência a gente já não consegue configurar o racismo. Nos impedem de promover essa ação contra o racismo. Então eu acho que precisa ter um debate maior com a lei que existe hoje, identificar assim o que é o racismo e promover a conscientização e tentar de alguma forma que as autoridades entendam que existe racismo, não é só injúria, não é só uma brincadeira sem graça que nos efetua. Nós estamos sendo impedidos de ir e vir e de exercer a nossa cidadania por conta da nossa raça. Tá certo, gente. Tá aí a explicação da doutora Melissa Fernandes Barbosa. Muito obrigado. Theo, para a gente terminar, deixa aí sua mensagem. Bom, temos um coletivo aí na cidade, Minervino de Oliveira, um coletivo socialista. Nós entendemos que a lógica no qual nós vivemos, ela tem ela cria uma lógica ela produz uma dinâmica de competição. Então nós temos uma fusão aí do debate socialista com a questão racial. Então temos página no Facebook, para quem se interessar, nós estamos colocando lá a programação do coletivo. O Theo, que é do PCB também, né? Filho do professor Manuel Messias Pereira. Theo, obrigado pela participação. Obrigado. Doutora, mais uma vez, obrigado. Bom, discutimos hoje questão racial no Brasil. Como vocês viram aí, gente, não é brincadeira, não. Vamos pôr a mão na consciência. Eu agradeço a sua audiência, a sua paciência. Um grande abraço e até a próxima.